Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar um pouco sobre depoimento. Vocês já ouviram o depoimento de alguém? Provavelmente essa palavra não é difícil, né? Não é uma palavra com a qual vocês não estejam familiarizados. E vocês vão ver o depoimento enquanto gênero discursivo textual. Ele vai apresentar algumas características, assim como todos os gêneros discursivos. E a gente vai analisar quais são essas características. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas de língua portuguesa para os estudantes do 7º ano. Está fazendo aqui a docência compartilhada comigo, meu colega Ronaldo, o nosso intérprete que está aí nos auxiliando nessa prática docente. Parabenizo a todos por estarem aí enriquecendo o repertório linguístico-cultural de vocês e vamos começar aqui a ver o que elaboramos para esse momento. Então vejam, os nossos objetivos consistem em fazer a leitura de um depoimento, vamos identificar os efeitos de sentido na escolha das palavras e compreender a estrutura e a intenção do autor do texto, ok? E aí, você já leu um depoimento? Sabe qual o objetivo desses textos? Será que geralmente quando a gente fala depoimento, vocês pensam em alguma coisa relacionada ao campo jurídico, ao campo do direito? Ou será que o que vem à mente de vocês é o depoimento, por exemplo, de alguém para expressar ali um sentimento de felicidade, ao dar as felicitações por alguém que está fazendo aniversário, e aí escreve um texto numa rede social fazendo um depoimento sobre a importância dessa pessoa, sobre os momentos felizes que passaram, enfim. O que será que surge quando a gente fala essa palavra depoimento? Então, vamos começar aqui aquecendo as nossas discussões com um depoimento. O depoimento, só antes da gente iniciar, ele é uma narrativa breve de um fato específico vivido por uma pessoa. Os fatos são narrados por quem os viveu. Os verbos e os pronomes são empregados na primeira pessoa. E os elementos básicos da narrativa são sequência de fatos, pessoas, tempo, espaço, que é o ambiente onde tudo acontece, e o enredo, que é a sucessão de acontecimentos. Então, vamos começar aqui a leitura. Vou contar um pouco da minha infância. Lembro da minha infância com muita saudade. Lembro das brincadeiras que eu mais gostava. Pega-pega, esconde-esconde, pular corda e jogar bola. Lembro que eu e meus irmãos pegávamos frutas no pé quando íamos pescar. Lembro também das festas juninas, dos natais e quando meus parentes vinham nos visitar nos finais de semana. Meus primos, meus tios e avós. Lembro quando minha avó falava coisas de sua infância, das brincadeiras que mais gostava. Falava coisas legais da sua época, como eram as casas, as festas, as roupas, as pessoas. Tenho muita saudade da minha infância e de meus avós. Hoje, aos 26 anos, estou realizando um sonho que é estudar. Um texto escrito pelo autor José Carlos Perim, no livro Histórias da Minha Vida. Ok? Então está aqui a referência, para vocês lerem outras histórias, presentes aí nesse livro. Então vejam, a gente tem aqui, a presença de um depoimento. Ele é ali um texto que mostra as memórias da infância do escritor, Ele traz os verbos na primeira pessoa, quando ele diz lembro, lembro, quem lembro? Só pode ser a presença do eu, ainda que o sujeito esteja oculto, não está ali explicitado na frase, mas por causa ali do finalzinho da flexão verbal, lembro, termina em o, você sabe que isso se refere à primeira pessoa. Só pode ser um eu que se lembra de alguma coisa, Então temos essa presença marcante aí da voz do narrador em primeira pessoa num depoimento. E essa é uma experiência, obviamente, vivenciada, pelo autor do texto. Ele teve essa experiência, por isso ele relata, ele dá o depoimento daquilo que aconteceu com ele. E no depoimento ele vai selecionar os acontecimentos mais marcantes, É isso que se espera de um depoimento. Então, de posse dessas informações, vamos para a nossa primeira atividade. Trouxemos uma citação, um fragmento do texto, que ele diz assim: vou contar um pouco da minha infância. Lembro da minha infância com muita saudade.
Lembro das brincadeiras que eu mais gostava. Qual é o tema do depoimento? Não tá difícil, né? Um tempinho aí para vocês acertarem já de início a nossa primeira atividade. E aí, pessoal, acertaram? Vamos verificar aqui o que a gente trouxe para responder a nossa primeira questão? Obviamente, a infância do autor, né? Isso está explicitado no texto, né? São as memórias da infância que ele pretende trazer aqui nesse depoimento, tá? E na nossa segunda atividade, a gente trouxe mais um fragmento no qual ele afirma o seguinte: lembro das brincadeiras que eu mais gostava, pega-pega, esconde-esconde, pular corda e jogar bola. Lembro que eu e meus irmãos pegávamos frutas no pé quando íamos pescar. O que esse trecho indica sobre o ambiente no qual José Carlos passou a infância? E aí, como que eu posso pensar onde os fatos aconteceram, né? A partir do momento que a gente presta atenção nas brincadeiras, nas memórias da infância, que tipo de ambiente vocês acham que ele passou a infância? Será que é um ambiente mais urbano? Será que é um espaço mais rural? Como que é possível definir aí o cenário, o espaço onde a sucessão dos enredos, do acontecimento ali ocorrem, né? Então, um tempinho para vocês pensarem aí e acertarem mais essa.
E aí, pessoal, não estava difícil também, né, da gente fazer uma inferência, tentar aí adivinhar, né, qual seria esse ambiente? Vejam, nem sempre o autor de um texto traz todas as informações de forma explicitada. Algumas informações ficam implícitas e o leitor tem que preencher algumas lacunas, né? E aqui é essa situação, né? Esse fragmento e esse enunciado dessa questão requer dos estudantes aí um conhecimento de mundo extraverbal. Que conhecimento de mundo extraverbal é esse? É aquele que não está explicitado nas palavras do texto. Então a gente tem que fazer inferências e tentar adivinhar ali o significado, né? E aí nesse caso o ambiente onde os fatos ocorreram. Né? Quando ele diz assim que gostava de brincar de pega-pega, esconde-esconde, pular corda, jogar bola, né? Então pegava frutas no pé, opa! Se ele pegava frutas no pé, será que o ambiente onde ele passou a infância dele é espaço urbano ou será que é espaço rural? Né? Íamos pescar, né? Então a gente consegue aí deduzir, né, que se trata aí de um local, né, pelo trecho, a gente consegue verificar que esse fragmento indica que ele cresceu ao ar livre, provavelmente no campo ou em uma região rural. Né? Então qualquer resposta nesse sentido, parabéns. E para a terceira atividade, a gente retoma mais um fragmento do depoimento, no qual ele afirma o seguinte: tenho muita saudade da minha infância e de meus avós. Hoje, aos 26 anos, estou realizando um sonho que é estudar. O que o trecho acima revela sobre a infância do autor do texto? Então, mais uma vez, vocês vão ter que usar aí da expertise de vocês, né, do conhecimento de mundo extraverbal, para fazer uma inferência. Né? Então, é algo que não está explicitado no texto. E aí vocês vão ter que tentar perceber, né, o que esse fragmento revela sobre a infância do autor. Mãos à obra e boa sorte! E aí, pessoal, a gente tem uma situação aqui bem crítica, né? Quando ele está retomando aí a infância dele. Por quê? Porque ele não pôde estudar. E se ele não pôde estudar, morava no campo, o que vocês deduzem? Que inferência vocês conseguem fazer a partir dessa situação? Então, vamos ver aqui o que a gente trouxe de possibilidade de resposta, né? Então, nesse trecho, ele revela que sente saudade da infância e dos avós, e que ele não estudou nesse período da vida, né? Então, infelizmente, aqui a gente vê que a nossa legislação, que obriga que crianças e adolescentes estejam frequentando a escola, não se cumpriu, né? Então, ele vivia no campo,
Lá provavelmente as escolas eram distantes, se é que havia escolas onde se ofertava a educação formal próxima à residência dele, talvez até passou parte da infância trabalhando também, né? E aí acabou não tendo a possibilidade de estudar, foi estudar aí já, né, na fase adulta. Né? Então a gente tem aí também meio que uma denúncia nesse depoimento a respeito do não cumprimento da legislação que exige a frequência ao ambiente de escolarização formal, né, por parte das crianças e dos adolescentes, de acordo aí com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Constituição Federal e demais legislações que versam sobre a educação no nosso país. Ok? Continuando aqui então, a quarta atividade traz mais um fragmento, né? Ele diz assim: lembro que eu e meus irmãos pegávamos frutas no pé quando íamos pescar. Quais os tempos dos verbos pretérito, presente ou futuro estão destacadas no trecho? Observem que estão em negrito ali as palavras lembro, pegávamos e íamos. E aí, vocês se lembram que pretérito é sinônimo de passado, né? Presente se refere a situações que estão ocorrendo no momento atual e futuro, situações que ainda acontecerão. Então não está difícil, mãos à obra e boa sorte. Vamos verificar aqui, galera, como que ficou então? Olha lá. Tava fácil, né? Quando ele diz assim, lembro, né? Eu tenho aí o presente do indicativo. Pegávamos, estou no passado ali, no pretérito imperfeito, né? E íamos também é o pretérito imperfeito, né? Então, só para nós nos lembrarmos, o presente do indicativo são situações que estão acontecendo no momento, né? E o pretérito significa passado. Nesse caso, o pretérito imperfeito se refere a ações que em algum momento foram interrompidas, estavam acontecendo no passado e foram interrompidas, né? Então, nós íamos pegar frutas no pé, né? Nós pegávamos frutas no pé, enfim, a gente tem aí essa terminação que indica o passado, ok? E na quarta atividade, a gente trouxe de novo esse fragmento e agora vocês vão responder que efeito a escolha desses tempos verbais provocam no leitor. Qual é o efeito de sentido provocado no leitor por esses tempos verbais? Mais um tempinho para a nossa última atividade.
E aí, pessoal, como ficou então? Olha aqui. Então, o verbo no presente do indicativo transmite a ideia de que o relato está acontecendo no mesmo momento da leitura. Já os verbos no pretérito imperfeito demonstram o distanciamento temporal entre os acontecimentos e o momento do relato, né? Se ele está retomando coisas do passado, obviamente os verbos vão ficar ali, né, no pretérito imperfeito, né, ou no pretérito perfeito. Nesse caso aqui é o imperfeito que predominou. Então vamos analisar aqui a estrutura do depoimento, né? Geralmente a gente tem a apresentação de uma experiência vivida, temos marcas de autoria de primeira pessoa, o relato do acontecimento, pessoas envolvidas, os períodos de realização e o desenvolvimento, as sensações, as aprendizagens ali ao longo do que aconteceu, do que a pessoa vivenciou ali, né, e está relatando no depoimento, certo? Então, a gente nessa aula analisou brevemente a estrutura de um depoimento, tivemos a oportunidade de fazer a leitura, né, de um desses depoimentos. Espero que tenham gostado e até breve.